Quando eu estudava sobre este salmo, eu pude perceber quão atual e quão importante é este salmo. Este salmo ele trata de uma angústia em primeira parte desses salmos. Ele é um salmo que tem 20 versículos, mas os primeiros 9 versículos nós vemos ali um estado do salmista, de Asaf, o autor deste salmo, ele num estado de angústia muito elevado, com conflitos, com dores, com confusões emocionais, e parece-me um salmo muito atual. No segundo momento, nós vemos um Asaf fazendo confissões de fé, confiando nas grandezas de Deus. E é sobre esses dois polos que nós vamos hoje pensar um pouco, que tem assolado hoje a vida de muita gente. Então, alguns comentaristas não têm uma ideia exata do que fez com que Asaf escrevesse, por qual razão ele estava passando, na verdade, e outros já acham que tenha sido o estado onde Israel estava passando por um momento deplorável, um momento de crise, um momento de luta, e ele entra numa crise existencial, uma crise onde nós vamos poder ver com detalhes. E se você que nos assiste nessa noite ou está aqui presente tem vivido conflitos, eu não quero usar o termo depressão, porque alguns comentaristas eles usam o termo depressão para a primeira seção desse texto, e eu acredito que assim, para dizer que uma pessoa tem depressão, é necessário que se tenha um diagnóstico mais claro, médico, e eu sou mais reservado, mas ele estava sim deprimido, ele estava sim num momento muito angustiado, num momento muito complexo de sua vida, e a gente vai poder perceber fazendo a leitura deste salmo. Eu, como já li, eu vou lendo e explicando, tá ok? A gente não ficar lendo novamente. Ele começa, versículo 1 do Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Esse salmo ele começa com essa declaração de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Quando nós estamos em um momento de tal angústia, onde nós somos visitados por sentimentos e a nossa alma ela é abatida, uma coisa que começa a ficar clara neste texto que nós estamos estudando é a oração. A oração é o primeiro destaque, já inicial desse salmo. Ele começa orando ao Senhor. Ele começa buscando ao Senhor. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Ó Senhor, eu elevo a minha voz a Ti e eu clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Veja no versículo 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as mãos durante a noite e não se cansam. A figura, os gestos antigos de erguer as mãos, de levantar as suas mãos para clamar ao Senhor. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver a evidência que o caminho em que o salmista escolheu para seguir mediante a dor e as angústias de sua alma foi o caminho da oração. Foi o caminho de elevar a Deus a sua voz, de elevar a Deus as suas mãos. Ele não só ele que eleva a Deus a minha voz,
Elevo para Deus a mim, para que me atendam no dia da minha angústia, erguem-se as mãos durante a noite. O salmista, ele está erguendo, ele está levantando diante de Deus a sua voz, mas não somente a sua voz, mas ele está erguendo as suas mãos para chamar, para clamar pelo Senhor. Hoje, a oração, ela é tratada com muito desprezo pela igreja pós-moderna. A oração não é tida como um meio de graça, que é um meio de graça, mas como um meio de graça importante. A oração, ela é rejeitada. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ele já vem fazendo ensinos sobre a oração, que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater. Clama a mim, responder-te-eis coisas grandes e ocultas. O Senhor sempre, na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, Ele sempre está chamando o seu povo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai o vosso coração, e vós que sois de ânimo dobre. Então, a ideia é que sempre o Senhor está nos chamando, e que nós devemos ir a Deus e buscar ao Senhor por meio da oração. E Asaf, ele, no seu conflito, ele diz: Senhor, eu quero levar a Ti a minha voz, para que o Senhor me ouça. Senhor, eu elevo a Ti a minha voz para que o Senhor me atenda. Mas também eu ergo diante de Ti as minhas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, as angústias mais profundas que a sua alma e a minha alma possam passar, a oração é um meio de graça que pode fazer com que o Senhor possa trazer refrigério. Talvez não sejamos curados, mas uma coisa é certa: seremos sustentados todo o decorrer da nossa vida. Talvez não sejamos curados, libertos das angústias, mas com angústia nós seremos amparados e sustentados pela graça de Deus. Então esse salmo começa com esta questão muito importante. Ele começou com a oração. Agora observe o versículo 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Meus irmãos, o tipo de angústia que Asaf estava passando não era uma angústia simples. Ele começa esse versículo dizendo: lembro-me de Deus. Lembrança, a memória, a consciência de Asaf. Ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. A lembrança que estava viva, que estava clara ali na mente de Asaf, traziam resultados angustiantes. O que ele conseguia lembrar de Deus é: quando eu lembro de Deus, eu gemo. Ele diz que eu passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Eu entro num desgaste. Tem um texto interessante no texto de Provérbios 19:3. Se você quiser abrir, se não você quiser, eu leio para você. É um texto que Deus falou muito comigo esses dias. E olha que
Que pérola do Senhor, Provérbios 19, 3. Eu quero fazer um paralelo com esse versículo 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Muitas vezes, irmãos, é possível que sejamos, por causa das angústias e do sofrimento da nossa alma, ter uma lembrança de Deus incorreta e fazer com que Ele, o próprio Deus, seja culpado, seja tido em nossa consciência como culpado dos resultados que nós estamos colhendo. Muitas vezes podemos atribuir a Deus, quando nós fracassamos, quando a nossa vida perde o sentido, quando tudo parecia que estava bem, quando tudo parecia que estava tranquilo, e quando nós somos acometidos subitamente, quando nós somos humilhados, quando nós somos desprezados, desprestigiados, quando nós somos acometidos por uma grave enfermidade, uma tendência humana da lembrança é atribuir: por que tu fizestes isto comigo? A estultícia do homem corrompe o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Quantas pessoas, porque Deus fez isso, se morre um parente porque Deus mandou, porque Deus permitiu, porque Deus fez, porque Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor como Ele começou, para que nós não caiamos neste sentimento. Porque, irmãos, este sentimento não é para pessoas infantis na fé. Não é para pessoas. Esse sentimento pode nos sermos acometidos por este sentimento, por este pensamento, no decorrer da nossa vida cristã. Nós podemos ter Deus como culpado, e eu vou lhes dizer porque eu já tive sentimentos parecidos, e só nós iremos perder, e só nós iremos perecer. Quando a gente, consciente ou inconscientemente, quando a gente perde e coloca e atribui ao Senhor, porque quando Asaf lembrava de Deus, ele gemia. Quando ele pensava em Deus, quando ele disse que o seu espírito desfalecia. O nível de angústia, o nível de dor desta alma, que atribuía a Deus, e a lembrança que ele tinha de Deus trazia pensamentos e fragilidades em sua alma, em sua condição física, em seu espírito. Isto é uma realidade hoje. Versículo 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia ter descanso. Veja um quadro de alguém que está em puro conflito emocional,
em alguém que está totalmente envolvido dentro de si mesmo, onde sua alma, seu coração estão ali perturbados, angustiados, tristes, desanimados. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado que estou que nem posso falar. Observe os termos, perturbado. Quanta gente que pode estar desalinhada das suas emoções. E isto fazia com que essa perturbação que Asaf vivia, fazia com que ele perdesse a referência de quem Deus é e atribuísse a Deus, e a lembrança que ele tinha de Deus trouxesse para ele sentimentos, peso, angústia, aflição, tormento. No versículo 5, nós vemos uma outra questão, quando ele começa: penso nos dias de outrora. Isso é antes de ler, continuar a leitura, isso é uma característica de quem está neste quadro, é pensar para o passado. É quando a gente acha que era melhor os tempos passados. E é isto que Asaf vai começar a nos informar. Ele diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Nós vemos aqui Asaf agora preso ao passado, Asaf agora olhando para um passado. E que tipo de passado? Versículo 6. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. E essas indagações vão começar no versículo 7, com 6 perguntas que Asaf fará dentro da sua crise, dentro da sua perturbação, dentro da sua aflição, da sua lembrança, do seu terror. Ele começa dizendo, no versículo 7, rejeita o Senhor para sempre? É uma pergunta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso, a segunda pergunta, não torna a ser propício? Versículo 8. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? 6 perguntas, e as respostas são perguntas que chamam de pergunta retórica. É não, irmãos. Cessou perpetuamente a sua graça? Acaso não torna a ser propício? Rejeita o Senhor para sempre? Caducou as suas promessas? Esqueceu Deus de ser benigno? Observe que ele está numa situação em que ele está olhando para um passado, ele conhece a história de Deus, ele sabe de quem é Deus, ele conhece os feitos de Deus, e agora tão perturbado, tão aflito, tão desesperado, ele começa agora, dentro da sua indagação, a fazer perguntas. Deus esqueceu de ser benigno? Cessou a sua graça? Onde está Deus? Meus irmãos, será que hoje não é o questionamento
de muitos de nós que estamos dentro de nós mesmos e podemos, de forma inconsciente, estar com essa mesma declaração: olha, não dá mais, Deus esqueceu de mim. Esse negócio da graça de Deus, eu não acredito mais. Deus bom? Não, irmão, olha aí o que está acontecendo aí. As crises, as evidências desse tempo que nós vivemos, aquilo que nós temos de conhecimento, olhando para trás de um tempo, e o que nós vivemos hoje, podemos estar dentro desta perturbação. Talvez seja uma das razões pela qual os bancos das igrejas estão se esvaziando. Talvez seja uma razão pela qual as pessoas estão buscando os psiquiatras, os psicólogos. Talvez seja a razão pela qual que o movimento coaching, que são os gerenciadores de alma, cresça tanto. Talvez seja a razão pela qual os livros que diz para você que você vai ser vencedor, que você vai dar conta, mas você, por você, a força está dentro de você. Quando eu leio este salmo, que vejo uma pessoa arrasada, uma pessoa perturbada, em conflito, que até a lembrança de Deus aterrorizava a sua vida. Como um ser humano vai chegar numa condição desta, das mais rasas, de uma angústia, de um estado deplorável emocionalmente? Mas se chega alguém e diz: não, você vai dar conta. Se sou Deus, Deus não opera mais, Deus não é mais benigno. Sim, irmãos, Deus continua com a sua graça. E aqui no versículo 10, convido você a ler o versículo 10. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Esse versículo 10 é um versículo que divide este salmo. Por um lado, vos apresentei o lamento, o questionamento, a lembrança, aquilo que estava perturbando a vida de Asaf. Por outro lado, ele diz: então disse eu, isto é a minha aflição, isto é a minha angústia. A angústia, a aflição pode nos levar a perder a consciência de Deus. Pode fazer com que entremos em um caminho de questionamentos existenciais, de entrarmos num quarto escuro e não querer mais viver, onde achar que tudo acabou e que para frente não tem mais nada, e ficar somente olhando para trás e vivendo o hoje de qualquer forma e amanhã sem nenhuma perspectiva. Isto é minha aflição. Todas as declarações feitas do versículo 1 até o versículo 9, ele diz: isto é a minha aflição.
Mas, meus irmãos, não se esqueçam, eu preciso reforçar isto. Como ele começou este salmo? Eleva ao Senhor a minha voz, para que me ouça. Eleva ao Senhor a minha voz, para que me atenda. Ergo ao Senhor as minhas mãos. Ele começou pelo caminho da oração. E no versículo 3 nós lemos que quando ele meditava em Deus, ele gemia, ele sentia aflição. Mas quando ele chega no versículo 10, depois de ter feito os questionamentos sobre as ações de Deus, ele diz assim: mudou-se à destra do Altíssimo. A destra do Altíssimo sobre a vida de Asaf. Isso é uma espécie de arrependimento e reconhecimento. Nós precisamos reconhecer onde está o nosso problema. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da igreja, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos congregar, que nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que a nossa aflição pode fazer com que a nossa alma viva tormentos e perturbações indizíveis. Mas quando nós dizemos, isto é a minha aflição, é dizer para alguém, ou para o próprio Deus, eu preciso de ajuda. Fale, meu irmão, fale, minha irmã, eu preciso de ajuda. Não se cale. E aí ele diz que mudou-se à destra do Altíssimo. Agora, o versículo 11 é interessante, a palavra é recordo. Ele começa lá no verso 3, lembro-me do Senhor, e ele sentia aflição. Agora, no versículo 11, é um novo Asaf. Esse salmo ele tem essa ideia desses dois polos, que é o polo da aflição, que é o polo da angústia, aonde nós vimos ali, mas agora nós vamos ver um polo, um estado totalmente diferente, que Asaf, ele começa dizendo, recordo, lembro, mas agora as lembranças não fazem com que ele gema, que ele se sinta desfalecido, ou que ele atribua a Deus uma culpa, mas ele fala, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Nós aprendemos aqui nesse versículo 11, que o problema não é o que nós pensamos, é como nós pensamos. Ele lembrava, olhando para trás, e sentia aflição. Ele continua fazendo uma lembrança para trás, mas notando o quê? As maravilhas do Senhor, porque houve uma mudança, a destra do Senhor agiu em sua vida, a graça do Senhor o alcançou. Ele foi agora, Deus foi benevolente com ele, ele diz agora, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas obras todas e cogito de todos os teus prodígios. É interessante que ele começa agora, desse versículo 12, a fazer algo, a fazer uma confissão
da sua fé. Veja, considero também nas obras todas e cogito dos teus prodígios. Ele cogita, ele entende, ele interage, ele acredita das obras de Deus. 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Asaf faz essa pergunta. Lembra das 6 perguntas? Cessou-se a sua graça, deixou de ser benigno. Agora ele faz uma outra pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nós precisamos da destra do Altíssimo para com as nossas vidas, porque isto muda a nossa confissão, isto muda a nossa relação com Deus, isto muda a forma de adorar, isto muda a forma de nós caminharmos para com o Senhor. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? A resposta é nenhum. Nenhum Deus é tão grande como Yahvé, como o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Davi. Nenhum Deus é maior do que esse Deus. O Deus de Daniel, de Isaque, de Oséias, o Deus de Amós, de Malaquias, de Obadias. Nenhum Deus é maior do que este Deus. Deus é o único Senhor, Deus verdadeiro e grande e inigualável. O estado emocional em que Asaf se encontrava de acusar a Deus, de ter tormento com Deus, agora ele passa a dizer: ninguém é tão grande como tu és, porque somente tu és grande. Grandeza, domínio, poder e conquista são pré-requisitos que constam somente para Deus. É por isso que quando a destra do Altíssimo vem sobre nós, nós agora podemos sair do quarto escuro, onde nós estávamos, onde nós estávamos no lamento, na tristeza, na perturbação, na angústia, no conflito, na dor, e agora nós podemos ver a luz do Senhor e podemos contemplar a grandeza de Deus e a suficiência de que somente Ele é grande. E não há nada tão grande, e na verdade nem semelhante ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Versículo 15: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Lembra o que Deus fez com os filhos de Jacó e de José? Quando teve fome e Jacó chamou seus irmãos, os 7 anos de vacas magras, e teve toda aquela situação, e Jacó estava ali, foi vendido como escravo no Egito, e José manda trazer os seus irmãos, e Jacó foi abençoado. José como governador do Egito, Deus cuidando. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. A destra de novo do Senhor, o braço do Senhor, fala do poder do Senhor, fala da grandeza de Deus. Deus estava ali cuidando do seu povo, remindo o seu povo. Olha agora que confissão que Asaf sai. É como se ele saísse daquele quarto escuro para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não como uma empolgação temporária,
mas com uma convicção de fé absurda. Senhor, com o teu braço tu remiste os filhos de Jacó e de José. Versículo 16. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o muro, a terra se abalou e tremeu. A criação de Deus, os eventos de Deus, as obras retumbantes de Deus, águas, trovões, relâmpagos, montes, tudo subjugado a um Deus supremo, a um Deus governante, a um Deus poderoso, a um Deus atuante, a um Deus glorioso. As águas, os trovões, os relâmpagos, toda esta figura que Asaf está trazendo, tudo isto se curvou e se curva diante da grandeza desse Deus. Meus irmãos, nós precisamos de fé para acreditarmos na palavra de Deus. No versículo 19, você tem que observar que ele começou lá no versículo 11, recordo, e ele está recordando. Versículo 19. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Uma outra recordação de Asaf. Pelo mar foi o teu caminho. Ele está falando, citando a história muito conhecida nossa, a travessia do povo pelo Mar Vermelho. Depois que Deus tirou o seu povo das mãos de Faraó, Moisés guiando aquele povo, um evento glorioso, que as águas se abrem para que o povo pudesse passar, porque Deus é Deus. Deus abriu o mar, é isso que ele está dizendo. Tuas veredas pelo mar foi o teu caminho, o caminho que Deus escolheu para tirar o povo foi pelo mar. Mas nós temos que entender que o caminho pelo mar não é um caminho racional. Quando ele cita que foi pelo mar, é porque ele está colocando a dificuldade que foi tirar o povo pelo mar. Pelo mar foi o teu caminho, Senhor. Pelas grandes águas tu tiraste o povo do Egito, fazendo-os passar a pé enxuto. Deus pode, ainda hoje, abrir os mares das nossas emoções para que eu e você possamos passar por esta graça e desfrutar da vontade plena do Senhor, que estava caminhando para uma terra que mana leite e mel, para prestar culto ao Senhor no deserto, para servirem ao Senhor. Então, pelo mar foi o teu caminho. Versículo 20. O teu povo
tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Ele está dizendo que é o caminho do povo pelo deserto. O teu povo, tu o conduziste. A condução de Deus. Ele está dizendo do que o que Deus fez, todo o trajeto que o povo fez no deserto, Deus enviando o maná, Deus enviando uma coluna de fogo, a nuvem de glória para protegê-lo pela manhã, a coluna de fogo à noite, Deus os livrando de serpentes, Deus trazendo a provisão diária do maná diário, Deus conduzindo o seu povo. É esta lembrança que está agora na mente da recordação de Asaf. É que, Senhor, tu és grande. É que, Senhor, eu recordo dos teus feitos, e nenhum Deus há como tu és. Porque tu remiste o teu povo, os filhos de Jacó, a José, porque tu salvaste o teu povo pelo caminho do mar, e agora, Senhor, tu conduziste o teu povo pelo deserto. Se por uma hora ele estava olhando para o passado e se deprimia, ele agora olha para o mesmo passado e glorifica. Porque em Deus, nós podemos ter a mesma história, meus irmãos. A história pode não mudar e não alterar, mas o que vai fazer a diferença é o Deus Todo-Poderoso que está na nossa vida. É o Deus que conduziu pelas mãos de Moisés e Arão aquele povo. É Deus que enviou o maná, é Deus que enviou a provisão, é Deus que cuidou o povo para que nós saíssemos do quarto escuro e pudéssemos agora, ao invés de ter uma lembrança que fazia com que ele gemesse, ele agora tem uma lembrança de uma declaração triunfante, não triunfalista, triunfante, de que Deus é um Deus inigualável. Níveis de angústias eu já senti, muito forte. Medicações, diagnóstico de depressão, surtos. Eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu me identifico com esse texto, porque é verdadeiro em si mesmo, não precisa de Flávio, em nada. O texto é verdadeiro em si mesmo, porque é sagrado, é a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que quando nós lemos a palavra de Deus, mas esta palavra, você se identifica com ela penetra dentro de você, trazendo esta consolação e transformação, traz uma graça especial, porque, de fato, Deus, Ele muda a nossa história e a nossa condição. Ele pode nos tirar de um polo de aflição, a verdade do Salmo é esta. Nós podemos sair de um polo de aflição, de um polo de perturbação, de um polo de assolação, de um estado de luz, de trevas, de um estado de conflito emocional. Nós podemos até estar acusando Deus dos nossos fracassos, nós podemos até estar em conflitos, se vai querer ficar na igreja ou desistir da igreja, mas uma coisa é certa:
nós também podemos desfrutar e dizer: eu recordo de Deus, sabendo que Tu és Deus e que não há outro Deus como Tu, e que Tu operas maravilhas, e que Tu livraste o Teu povo pelo caminho do mar, e que Tu guiaste o Teu povo ali pelo deserto, pelas mãos de Arão, pelas mãos de Moisés, e eu só posso Te adorar, e eu só posso dizer que Tu és santo, e outro Deus eu não tenho além de Ti, porque Tu és o único Deus verdadeiro, e porque Tu és o Deus da minha provisão, e porque independentemente dos resultados dos meus fracassos e conquistas, eu me satisfaço somente no Senhor. Eu desejo somente o Senhor. Porque quando eu estou no estado de perturbação, o pecado pode me atacar, eu posso ser levado por caminhos tortuosos, mas quando eu confesso e volto para dizer: esta é a minha aflição, e a destra de Deus, Ele muda, Ele vem agindo sobre mim, me resgatando, me tirando desse estado de calamidade emocional, de calamidade espiritual. Eu posso agora ter uma perspectiva futura em saber que Deus vai estar me conduzindo, vai estar lhe conduzindo em todo o tempo. Ele termina dizendo: olha, Deus conduziu o povo dele com Moisés e com Arão. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la. Que evangelho! Aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o pastor e bispo das nossas almas, que não é mais Moisés, que não é mais Arão. O seu nome é Jesus. Todos, pois, quanto vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. É esta segurança que neste caminho de deserto que nós estamos trilhando, nós temos o nosso Moisés, que não é mais o Moisés, o patriarca, mas é Jesus que vai nos guiar por este caminho, e nós vamos continuar seguindo. Tem até um hino que diz, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesse estudo, vou chamar de estudo, e que o Senhor nos dê graça nessa noite. Você que nos assiste pela internet, que o Senhor te abençoe, a todos os irmãos presentes aqui nessa noite. Que o Senhor conceda a sua graça para a glória de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. É verdade, Senhor. Não há Deus como tu és. Não há Senhor como tu és. Não há semelhante a ti. Obrigado, Senhor, porque somente Tu és o que Tu és, e é pelo que Tu és que nós estamos aqui. Aqueles que estão angustiados, presos, cativos em suas almas, liberta-os debaixo do poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança-os, traze-os para fora. Cura
os cativos e oprimidos. Dá vista aos cegos, liberta os encarcerados e faz com que possam ver a tua graça. Porque o Senhor abriu o caminho do mar para o teu povo passar. As emoções que estão fechadas, entenebrecidas, travadas, rígidas, que o Senhor possa trazer cura pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa, na nossa igreja, nas famílias da nossa igreja, na internet, no YouTube, onde o Senhor está alcançando agora, o Senhor possa trazer libertação. Que o Senhor possa trazer graça. Tira-nos do polo da aflição e nos leva para o polo da graça, da fé, da esperança, das obras indizíveis de Deus. Revela-te mais e mais a tua grandeza sobre nossas vidas. Cura a nossa alma, cura os depressivos, cura os ansiosos. Cura, Senhor, nos ajuda, Senhor. Cura-nos e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos libertados. Oh, Senhor, em nome de Jesus, estabelece uma graça, Senhor. Estabelece uma graça, Senhor, uma unção. Quebra as cadeias, os grilhões, os prisioneiros, os cativos do diabo. Traz, Senhor, traz de volta aqueles que estão, Senhor, oprimidos, e traz para a tua luz, para a tua glória e para a tua graça, em nome de Jesus.